Pronto, gente, 15 horas em ponto. Então, vou me apresentar de novo. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica infectologista, eu faço a coordenação do controle de infecção aqui do Samaritano, Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu queria agradecer imensamente a empresa por ter me dado esses 30 minutinhos com vocês, onde a gente vai poder conversar, vocês vão poder fazer perguntas a respeito de toda essa situação super nova que a gente está vivendo, do coronavírus. Então, o que vocês tiverem de perguntas, de dúvidas, eu vou estar aqui para vocês. Eu trabalho aqui no hospital diretamente no controle de infecção, então a gente está responsável por toda a parte de prevenção, de tratamento, da questão dos equipamentos de proteção individual para os pacientes. E a gente também está muito envolvido na prevenção da população, de tudo que a gente tem que fazer para não pegar o coronavírus. E hoje a gente vai ter um tempinho aqui para responder as perguntas. Então, vamos ter calma, eu peço que vocês vão colocando aqui as dúvidas e eu vou tentar responder aqui tudo que vocês quiserem. Então, vamos lá. Vamos ver aqui algumas perguntas. Estou um pouquinho seguido, vou chegar um pouquinho aqui mais perto. Eu tenho uma primeira pergunta aqui. Estou há mais de 15 dias sem sair de casa. Meus pais que moram em outro bairro também. Podemos nos ver sem algum tipo de risco? Isso é uma pergunta muito comum que me fazem. O que acontece? A gente está na quarentena, quietinho em casa, e tem esses 15 dias aí, que seria a janela para ter algum sintoma. Teoricamente, não teria problema nenhum. Mas a gente não quer que as pessoas fiquem circulando na rua. Vamos lembrar que se você vai sair de casa, você pode ter contato com outras pessoas, você pode ter contato com áreas contaminadas. Então, o ideal é que vocês fiquem em casa direitinho, usem a chamada de vídeo, né, para ter esse contato. Eu sei que a gente sente muita falta de todo mundo, está todo mundo vivendo isso, mas o ideal é que a gente realmente fique quietinho em casa. A gente teve aqui uma perguntinha via WhatsApp. A partir do aparecimento dos primeiros sintomas, com quantos dias a pessoa para de transmitir a doença? Com quanto tempo seria seguro que ela tenha contato com outras pessoas? O que a gente tem preconizado são 14 dias a partir do aparecimento dos sintomas. Então, você começa com febre, mal-estar, algum desses sintomas, e aí você conta 14 dias. Mas é importante que a pessoa precise estar sem sintomas também. Então, se aconteceu alguma coisa, se você continua com tosse, se você está com falta de ar, se os sintomas persistem, esse tempo pode ter que ser estendido um pouquinho. Mas, a priori, fiquem com os 14 dias na cabeça. Vamos ver aqui uma pergunta. Gostaria de saber o que fazer com a correspondência que chegam no correio. Eu posso me contaminar com elas? Então, isso não é só com a correspondência. A gente sabe que tem mais ou menos aí 3 maneiras de você pegar o vírus, né? E uma delas é com as superfícies contaminadas. Só que esse vírus que está na superfície, que está no papel e tudo, ele não pula diretamente. O que acontece? Se você toca nos lugares, você não higieniza suas mãos e você toca no seu rosto, então no olho, no nariz ou na boca, é aí que acontece a contaminação. E aí fica todo mundo muito nervoso, né, com o ambiente, com as coisas, não só com as cartas, mas com as compras do supermercado, com os remédios, o que fazer com tudo isso? O ideal é que, se você pode, você limpe com água, sabão, detergente, se tiver álcool gel, mas no caso do correio, é interessante porque você não tem como lavar o papel, né? Isso realmente é muito difícil. Se você pode deixar esse
produto, ou papel em quarentena, que a gente brinca, que é o quê? Uma semana lá quietinho, mais ou menos, esperando o vírus morrer, mas às vezes isso não é possível. Você pode tocar nas coisas, você pode pegar os papéis, contanto que você higienize as suas mãos antes de continuar o seu dia a dia. Principalmente, não toque no seu rosto. Isso é muito, muito, muito importante. E tem muita gente que fica muito desesperada, que não está conseguindo achar álcool gel na farmácia, no supermercado, e aí fica achando que não está protegido. Gente que está em casa pode perfeitamente higienizar a mão com água e sabão. Você vai ficar livre do vírus. Tem até um videozinho bacana na internet que mostra, assim, de uma maneira lúdica, né? Mas você lavando a mão com água, o vírus não morre, com água e sabão, ele mata. Então, vocês não precisam ficar nervosos que não estão conseguindo o álcool gel, tá? Eu acho isso muito importante. Então, a questão das cartas, olha a carta, joga fora o que você puder e sempre higienize as suas mãos. Vamos ver aqui. Algumas notícias falam de sintomas, principalmente em pacientes mais jovens, semelhantes aos da catapora, como bolhas nos pés. Trata-se mesmo de um sintoma de Covid? Essa pergunta é muito interessante. Como é uma doença nova, a gente tem visto várias manifestações diferentes. Então, não é o mais comum são os sintomas gripais, mas a gente vê, assim, muito poucos casos ainda com sintomas basicamente gastrointestinais. Então, imagina, às vezes você tem só aquele piririzão, então isso está acontecendo também, e alguns poucos casos de manifestações na pele, ou com manchas avermelhadas, ou algumas bolhas, mas isso não é o comum. Vamos ver aqui outras perguntas. Meu sogro faleceu de Covid-19, eu sinto muito, no último dia 7. Meu esposo teve contato após a internação do meu sogro, meu esposo teve febre. O que fazer? Então, hoje em dia, não só se você teve contato com alguém que foi suspeita de Covid, se você tem algum sintoma de febre, mal-estar, calafrios, um cansaço, mas se você não tem falta de ar intensa e tudo, você deve ficar em casa, tomar antitérmico, então, dipirona ou paracetamol, se hidratar bastante. Nos casos leves, não tem a necessidade da gente sair correndo e querer fazer o exame do Covid. Isso eu acho muito importante falar, porque se isso não for Covid e você foi ao hospital por não estar grave, você pode acabar pegando lá no hospital, porque vão ter várias pessoas que podem estar contaminadas. Então, se você não tem nenhum sintoma de gravidade, o ideal é que você fique em casa e se hidrate. E aí, principalmente, se você desenvolver falta de ar, então você deve procurar o atendimento médico, sim. Então, basicamente é isso. Se ele tem febre, observa direitinho como é que ele está, se ele está conseguindo se alimentar, se o xixi está clarinho, se ele está conseguindo conversar com você tranquilamente. Se tiver algum sinal de gravidade, principalmente falta de ar, ele deve procurar o atendimento médico dental. Vamos lá. Boa tarde, doutora. Então, esse papelão é super difícil da gente conseguir limpar, porque o álcool gel, você vai ver, vai molhar ele e não vai dar certo. O ideal é que você deixe ele de quarentena pelo menos uns 2, 3 dias, ou então que você jogue esse papelão fora, coloque as compras dentro de casa, tente higienizar o que for possível e guarde essas compras. Mas se realmente o papelão estiver contaminado, e como que as coisas se contaminam? Isso é outra coisa importante falar também. Alguém tem que ter espirrado ou tossido na mão e aí acaba que toca nessas coisas. E aí o vírus consegue ficar um pouquinho ali contaminando. Isso aí, se a outra pessoa vai lá, coloca a mão no papelão e toca os olhos, o nariz e a boca, então é assim que vai pegar o vírus, tá, gente? Isso eu acho importante falar. O vírus não vai para o lado do papelão e vocês vão se contaminar. Uma outra pergunta aqui que eu adoro responder, ó. Cães e gatos, você sabe que eu amo pet,
e isso é algo que eu, particular, até o momento, a gente não tem nenhum estudo sério publicado que nos diga que eles são vetores, ou que eles possam transmitir ou ficar doentes com o vírus. A gente sabe que existem outros milhões de tipos de coronavírus que infectam espécies específicas. Então, tem o coronavírus do gato, o coronavírus do cachorro, da vaca, até da cobra, mas esses vírus não infectam a gente e também não, eles não vão ser passados dos animais para a gente. Cuidado, quem tem pet, na hora de sair, de passear com seus cães. Idealmente, não é para fazer isso. Por quê? Porque a rua pode estar contaminada, e aí o seu cão e quem tem gato e o gato sai de casa, eles podem ter contato com esse vírus e trazer o vírus para dentro da nossa casa. E aí acaba que contamina o chão, contamina alguma superfície, e se a gente não limpar direitinho, a gente pode se contaminar. Então, é dessa maneira, é um pouquinho diferente. Vamos ver aqui o que mais que estão perguntando. Por que alguns profissionais de saúde são contaminados, ainda que usem todo o equipamento de proteção individual? Isso é outra pergunta boa que a gente pode falar. Por mais que a gente dê todo o treinamento de como colocar o equipamento e como tirar, por mais que em todos os nossos hospitais a gente tenha ótimos equipamentos e os profissionais estejam seguros, a gente ainda pode ver alguma alteração ou alguma chance de contaminação, principalmente isso não é da minha cabeça não, tá, gente? Tem estudos mostrando quando eles vão retirar o equipamento de proteção individual. E é importante falar que, às vezes, assim, a gente fica vendo, principalmente nos hospitais lá da China, né, pessoas com muitos EPIs, com várias camadas de EPI, e nem isso diminuiu a contaminação adequadamente. Se depois você toca, e a minha conexão está estrada do EPI, se você toca os seus olhos, nariz ou boca, você pode se contaminar dessa maneira. E a outra coisa que eu gosto sempre de lembrar, é lógico que quem está exposto, quem está trabalhando, principalmente nas áreas de Covid, tem uma exposição maior, mas a gente não pode esquecer, principalmente do transporte público, que pode acontecer, então a gente tem que estar atento o tempo todo. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Posso lavar a minha roupa de trabalho na máquina de lavar com outras peças de roupa? Sim, você pode. O ideal é que você coloque uma água quente junto, então algumas máquinas têm essa propriedade, né, você deve colocar acima de 60 graus. Hoje em dia a gente tem produtos até que matam mais o vírus, mas você não precisa segregar a sua roupa, não. O procedimento é o mesmo, o processo é o mesmo, e você vai ficar. Outra boa aqui. Tem problema se eu sair para praticar exercícios ao ar livre ou é melhor ficar em casa? Então, Amanda, você que está perguntando, imagina se todo mundo tiver a mesma ideia e todo mundo for praticar o seu exercício ao ar livre. A gente não tem como controlar isso e vai acabar que um vai ficar muito próximo do outro. Já tem estudos mostrando que você está se exercitando, então você está respirando mais, você vai produzir gotícula. Se você estiver contaminado e ainda não tiver com sintomas, você pode contaminar algumas pessoas que passem próximo, sim. Então, o exercício físico, nesse momento, é fundamental, mas é preciso que a gente faça em casa, não ao ar livre. Vamos ver mais aqui. Se tem alguma previsão para a duração da quarentena? Então, isso é algo que o governo vai ter que falar para a gente, né? A princípio ainda não, mas eles estão estudando, eu acredito que o quanto antes puder, a gente vai sair da quarentena. E, na verdade, o nome não é quarentena, né? A gente está na fase de isolamento social. Qual cuidado devemos ter com a máscara de tecido após o uso? Como devemos higienizá-la? Então, essa é outra pergunta muito importante.
hoje em dia a gente indica o uso da máscara para todo mundo. Só que fora do ambiente hospitalar, é importante que você não use as máscaras que são feitas para a gente utilizar dentro do hospital, principalmente as máscaras cirúrgicas, né? Por quê? Porque existe uma escassez desses equipamentos todos, então isso não é infinito. Então, a gente deixa esse material específico para as pessoas utilizarem dentro do hospital, que são realmente quem precisa. E aí, essas máscaras de pano, a gente vai utilizar principalmente durante o transporte. E aí, outra coisa, a gente não vai colocar a máscara de pano e achar que está tudo bem, que pode sair, que pode encontrar com amigo, que pode, né, ir no barzinho. Não, essa máscara de pano é para quando você realmente tem que sair de casa. Então, se você vai ao supermercado, à farmácia, ou se você tem que ir para o seu trabalho, você coloca essa máscara. A duração dela é de apenas 2 horas, então o ideal é que você tenha 2 máscaras, ela guardadinha num saco plástico, porque teoricamente ela pode estar contaminada, e aí quando você voltar para casa, você tem que ter uma nova máscara que vai ter duração de 2 horas também. Se você vai fazer alguma coisa rápida no supermercado e tudo, você fica com a sua máscara o tempo todo. E aí você vai, como higienizá-la? Você vai lavar exatamente como você lava a sua roupa. Você pode deixar de molho um pouquinho no balde, com sabão em pó, ou com algum outro tipo de detergente, depois você coloca ela no varal e espera secar. Vamos ver outra aqui. Quanto tempo o vírus sobrevive nas superfícies? Nas superfícies em contato direto com o sol. Isso é outra coisa, assim, é muito difícil. A gente tem vários estudos falando, em determinadas superfícies pode durar até 9 dias, no papelão é só 24 horas, no papel até 3 dias, mas isso a gente ainda não tem absoluta certeza. Então, o ideal é você não se garantir nisso. E, assim, com a ação do sol, a gente realmente não sabe. Provavelmente ele deve durar menos, mas eu não consigo falar para vocês um tempo exato. É aquilo que eu já falei antes. O ideal é você higienizar todas as superfícies que você puder, mas prestar atenção em casa nos lugares onde a gente toca mais, principalmente as maçanetas das portas, as mesas, isso tudo a gente tem que dar uma caprichadinha melhor. Outra pergunta aqui. Tenho asma. Como diferenciar a falta de ar que já sinto da falta de ar do coronavírus? Devo continuar meu tratamento? Então, a primeira coisa, sim, todos os tratamentos devem ser continuados. A gente não pode parar nada. E a outra questão é que a falta de ar não é o único sintoma do coronavírus. Tem outros sintomas, principalmente gripais. Então, às vezes, a gente tem atendido muitos pacientes com essas queixas, principalmente os asmáticos, mas se você tem outros sintomas, principalmente febre, mal-estar, dor no corpo, você já começa a achar que isso não é da sua asma normal. Então, qualquer dúvida, se você acha que realmente a sua falta de ar está maior, é o caso que você precisa ir ao hospital. Muita gente querendo saber a respeito aqui de como higienizar as coisas, né? Qual a melhor forma de higienizar os alimentos? Os pacotes que compramos no mercado. Então, a primeira coisa, gente, eu vou falar de novo, o vírus não vai pular de você, do ambiente para você. Então, a gente tem que higienizar os alimentos, as frutas, as verduras, mas isso não é novo, isso a gente já deveria fazer o tempo todo. Então, chegou do mercado, o ideal é que você tenha uma área que você chame de área contaminada. As pessoas ficam brincando comigo, falando que eu quero fazer, assim, mais ou menos o que eu faço dentro do hospital na minha casa, mas eu consegui fazer isso. Você entra, tem uma área que é considerada suja, onde você vai colocar suas sacolas, as compras, e aí, pertinho da pia, você consegue lavar o que você
puder, né? Então, frutas, legumes, tudo você pega, lava na hora e depois seca e guarda na geladeira. Outra pergunta que me fazem muito é o que fazer com as sacolinhas plásticas. Então, o ideal é jogar tudo fora, mas eu particularmente fico um pouco agoniada com isso em relação ao plástico, né? Imagina quantas sacolas a gente vai jogar fora. Então, o que a gente pode fazer é realmente lavar essas sacolinhas. Eu coloco num balde, com água e sabão, e depois coloco no meu varal para secar. Isso funciona bem. Então, é uma dica aqui. Vamos lá. Alimentos. Retirar o sapato quando chegar de casa faz a diferença, quando chegar da rua, com certeza. Então, o ideal, inclusive, é que você tenha uma áreazinha no início da sua casa, bem na portinha, que você vai chamar área contaminada. Tem gente até que tira o sapato fora de casa, só que alguns vizinhos reclamam se começa a ficar muito sapato ali fora. Então, você entra em casa, o ideal é que tenha um baldinho, alguma coisa de plástico, que você coloque o seu sapato ali e depois, de alguma forma, você consiga higienizar. Então, se você tiver que sair, o ideal é que seja aquelas melissas havaianas ou algum sapato de plástico, que aí é muito mais fácil. Você bota na água e limpa. Se é um sapato de couro, alguma coisa assim, o ideal é que ele fique naquela areazinha mais reservada ou fora de casa, porque na rua seu sapato, a sola do sapato pode estar contaminada. Mas, mais uma vez, isso não é só... As pessoas devem fazer isso no seu dia a dia. A Amanda está perguntando aqui de novo. E o capacho do chão da entrada da casa? A gente tem que tirar? Olha, o ideal é que tire sim, porque aquele capacho é difícil da gente conseguir limpar. Só que se ele está fora de casa, ele está lá na área contaminada. Mas o chão é muito mais fácil, porque você passa lá o desinfetante, tudo no seu capacho vai ser um pouquinho mais difícil, porque ele é poroso. Então, na minha opinião, você tira, deixa sem e não fica raspando ali o sapato, né? Deixa ele fora de casa, como eu já falei, ou então coloca no local contaminado da sua entrada. Vamos ver. Se eu estou infectado e divido a casa com alguém, o álcool gel continua servindo para que eu não transmita o vírus? Então, o álcool gel vai te ajudar muito na questão da higienização das mãos, mas lembrar que tem a tosse, que pode liberar gotícula, então o ideal é que você fique num cômodo separado. Agora, realmente, eu entendo que tem pessoas que só têm um cômodo na casa, e aí o que a gente vai fazer? Vai procurar deixar sempre a janela aberta para que o ar consiga circular, e se tiver um ventilador que você possa deixar virado para fora, né, ali para a janela, também ajuda um pouquinho. Mas o ideal é que, se você tem condições, é que a pessoa fique num quarto sozinha. Mas, realmente, o álcool gel e a higienização das mãos é a medida aí principal para a gente conseguir não pegar esse vírus. A vacina contra a influenza deve ser tomada se a pessoa estiver com coronavírus? Então, se a pessoa está com coronavírus, não, porque você não deve nem sair de casa, você tem que ficar lá quietinho. Mas quem não está com coronavírus, a vacina da gripe, né, da influenza, tem que ser tomada sim, deve ser tomada, mas lembrando que ela não funciona contra o coronavírus. A gente ainda não tem vacina para ele. Ela vai o quê? Resolver para o H1N1, para os outros tipos de influenza, que são os sintomas muito parecidos. Então, isso o quê? Vai diminuir o número de pessoas com sintomas de gripe, né? Na verdade, gripe, que é muito parecido com o coronavírus, elas vão procurar menos o hospital. É esse o intuito da vacina. De novo, me perguntando aqui, se o exantema é comum no Covid como na dengue? Não, não é comum. Existem alguns casos relatados, mas não é o que a gente está vendo na maioria dos casos, não. Fumantes correm maior risco de infecção pelo novo coronavírus?
Isso é também importante falar. Ele não tem maior risco de infecção. O risco é igual para todo mundo. Se você né, a questão do risco é a exposição. Se você está saindo, se você está encontrando com muita gente, seu risco vai ser maior do que quem está quietinho em casa. Agora, nos fumantes, nos pacientes que têm algum problema no pulmão, que têm problemas no coração, quem tem algum tipo de neoplasia, se você pega o coronavírus, a chance de você ficar com sintomas graves e precisar de internação hospitalar é maior, assim como acontece nos maiores de 60 anos, é todo esse grupo de risco que a gente fala. Então, só para vocês guardarem direitinho, o grupo de risco é o grupo que tem maior chance de ficar grave e precisar de internação hospitalar, e não maior chance de pegar o coronavírus. Outra pergunta aqui, é possível pegar 2 vezes coronavírus? Isso a gente ainda não sabe. A princípio, você tem a infecção, você vai desenvolver anticorpos, mas a gente não sabe qual é a duração e se realmente a pessoa não vai se infectar de novo. Isso a gente não tem descrito na literatura ainda, vamos ter que aguardar um pouquinho. A vacina contra o pneumo 1323 vale a pena tomar? Principalmente acima dos 60 anos, sim, ela vai prevenir outro tipo de infecção respiratória, que é a pneumonia ou infecções graves pelo pneumococo, que é uma bactéria totalmente diferente do coronavírus. Outras a respeito disso também, então a gente ainda não sabe. Moro com a minha prima e ela continua trabalhando fora, mas eu sigo em isolamento em casa. Corro o risco de pegar a doença? Então, corre se você tiver contato com ela. Eu entendo que isso seja difícil, né? Se ela precisa, por exemplo, sair para trabalhar, é o meu caso. Eu estou aqui no hospital enfurnado o tempo inteiro, mas eu tenho um marido. E aí, ele corre o risco de pegar? Corre. Se eu pegar, eu posso passar para ele. E aí, se você tem a condição de ficar quietinha no seu quarto, de não ter muito contato com ela, isso com certeza vai diminuir. E aí, ao entrar em casa, a pessoa tem que tomar todas aquelas medidas, né? Então, tenha a sua área contaminada, tire os sapatos, tire a roupa, coloque logo a roupa para lavar e vá direto para o banho. Isso é o básico. Mas lembrando, não apenas para o coronavírus, a gente já deveria fazer isso no nosso dia a dia. Várias perguntas aqui a respeito de pacientes que já tiveram, não podem pegar de novo. Vamos ver aqui. Boa tarde. Se o governo finalizar o isolamento, o ideal é usarmos máscaras nos transportes públicos, elevadores. O ideal é que a gente use as máscaras, sim, tá? Isso não vai te fazer mal, mas, de novo, prestar atenção, porque não adianta nada você estar com a máscara e a mesma coisa. Eu tenho visto muitas pessoas de luvas no metrô, por exemplo. Isso adianta alguma coisa? Não adianta nada, né? Porque a luva, se você está tocando no ambiente, você tocar no seu olho, você coçar o seu olho, por exemplo, é exatamente igual você estar tocando com a sua mão. Então, eu prefiro que as pessoas não usem luva e higienizem a mão o máximo possível. E a questão das máscaras, a única contraindicação, vamos dizer assim, que não é contraindicação, é se você está de máscara e você continua mexendo no seu rosto, e às vezes você tira a máscara, não higieniza a mão e toca o rosto depois. Então, acho que disso tudo, o mais importante é higiene das mãos e que você não toque o seu rosto. E se a gente para olhar um pouquinho, ou no metrô, no seu ambiente de trabalho, você vai ver que o tempo todo as pessoas mexem no cabelo, mexem na orelha, mexem no óculos, mexem no olho. Então, isso é uma fonte muito importante de contaminação, que eu acho que a gente tem que se policiar.
Ah, aqui, boa tarde. O pessoal da TI local precisa andar com uma roupa especial, até porque vamos em vários setores. Essa questão da roupa, gente, muitas pessoas ficam nervosas, porque eu estou no hospital, eu estou na rua, o que, que eu vou fazer com a minha roupa? Não tem problema nenhum, contanto que você chegue em casa e coloque essa roupa para lavar diretamente. Não tem problema, até porque no transporte público, você vai acabar tocando em alguém, você vai acabar sentando em algum lugar. Então, não é porque você está em determinado local que você tem que tomar maior ou menor cuidado. O cuidado é igual para todo mundo. Vamos sempre considerar que as roupas estão contaminadas, tira quando chegar em casa, bota na máquina e vai direto para o banho. E pronto, não fiquem na paranoia de achar que ficar trocando de roupa no seu ambiente de trabalho vai resolver alguma coisa, porque isso não é o mais importante. Por que o caixão deve ser lacrado? Mesmo morto, uma pessoa pode transmitir o vírus? Ela não tosse, não espirra e não